Imagine uma cena que parece saída de um conto sombrio, mas que está registrada nas páginas da Bíblia. Uma história que desafia nossa compreensão moderna e nos faz questionar o significado por trás das ações humanas e divinas. Essa é a história de Eliseu, o grande profeta que sucedeu Elias, e o trágico episódio envolvendo um grupo de jovens em Betel. Eliseu estava caminhando sozinho pela estrada, seguindo o chamado de Deus para continuar o ministério de seu mentor, Elias. Ele havia acabado de testemunhar um dos momentos mais impressionantes de sua vida, a ascensão de Elias ao céu em um carro de fogo. Agora, ele carregava consigo o manto do profeta e a responsabilidade de ser o novo mensageiro de Deus para Israel. Mas aquela jornada não seria fácil. Ao chegar à cidade de Betel, algo inesperado aconteceu. Um grupo de jovens, talvez adolescentes ou crianças mais velhas, surgiu das ruas. Eles começaram a zombar de Eliseu, gritando: "Vai embora, careca! Vai!" Essas palavras podem parecer inofensivas à primeira vista, mas naquele contexto elas eram profundamente ofensivas. Chamar alguém de careca naquela cultura era um insulto grave, especialmente para um homem como Eliseu, que era um nazireu separado para servir a Deus. Além disso, essas palavras continham desprezo não apenas por Eliseu, mas também pelo próprio Deus que ele representava. Betel era uma cidade conhecida por sua rebelião contra Deus, um lugar onde a idolatria prosperava e onde os israelitas haviam abandonado a fé verdadeira. Eliseu parou. Ele não respondeu com raiva humana, mas com autoridade divina. Ele se virou para os jovens e os amaldiçoou em nome do Senhor. Não foi uma maldição vingativa ou egoísta, foi uma declaração profética, um chamado à justiça divina. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. 2 ursos enormes saíram do bosque e atacaram os jovens, matando 42 deles. Agora, vamos pausar por um momento e mergulhar nos detalhes dessa cena. Imagine a tensão no ar quando os jovens começaram a zombar de Eliseu. Eles estavam em um grupo, sentindo-se seguros em sua superioridade numérica. Provavelmente riam uns para os outros, achando graça na provocação. Mas eles não perceberam que estavam lidando com algo muito maior do que um simples homem. Eliseu não era apenas um viajante solitário, ele era o representante de Deus, ungido e escolhido para levar sua mensagem ao povo. Quando Eliseu os amaldiçoou, ele não estava agindo por impulso ou raiva pessoal. Ele estava exercendo sua autoridade como profeta, permitindo que a justiça divina interviesse em uma situação que ia além de simples insultos. A Bíblia não diz explicitamente por que Deus permitiu que isso acontecesse, mas podemos especular sobre alguns motivos. Betel era uma cidade profundamente corrompida espiritualmente. Era um dos centros de idolatria em Israel, onde bezerros de ouro foram erguidos como falsos deuses. A geração mais jovem de Betel crescia em um ambiente de rejeição a Deus, aprendendo desde cedo a desprezar seus profetas e suas leis. O comportamento desses jovens não era apenas uma brincadeira inocente, era um reflexo do coração endurecido de toda a comunidade. Os ursos que surgiram do bosque eram animais selvagens, símbolos da natureza indomável criada por Deus. Sua aparição repentina foi um sinal claro de que as consequências de zombar de Deus e de seus representantes são sérias. Para aqueles que viviam em rebeldia, essa foi uma lição poderosa e terrível sobre o peso das escolhas humanas. Mas por que 2 ursos? E por que exatamente 42 jovens? Esses números podem parecer arbitrários, mas na Bíblia, os números frequentemente carregam significados simbólicos. O número 42 pode estar relacionado à ideia de julgamento completo, enquanto os 2 ursos podem representar a dualidade do pecado e suas consequências inevitáveis.
O ataque dos ursos não foi apenas uma punição física, foi um lembrete de que Deus não tolera o desprezo por sua santidade. Agora, pense na perspectiva de Eliseu. Ele era um homem chamado para uma missão difícil, enfrentando resistência em todos os lugares por onde passava. Ele sabia que sua vida como profeta não seria fácil, mas também sabia que tinha a proteção e a autoridade de Deus. Quando ele amaldiçoou os jovens, ele estava declarando que a palavra de Deus não deve ser tratada com leviandade. Ele estava mostrando que há consequências para aqueles que rejeitam o chamado divino. Para os sobreviventes daquela tragédia, aquele dia provavelmente marcou suas vidas para sempre. Eles nunca mais zombariam de um profeta ou de Deus. Para a cidade de Betel, foi um aviso severo de que a idolatria e o desprezo pela verdade têm um preço alto. E agora, chegamos ao final dessa história impactante. Você pode estar se perguntando, por que Deus agiria de forma tão drástica? Por que permitir algo tão brutal? Essas são perguntas válidas e elas nos levam a refletir sobre a seriedade de nossas próprias escolhas. A história de Eliseu e os jovens de Betel nos desafia a pensar sobre como tratamos as pessoas de Deus e como respondemos ao chamado divino em nossas vidas. Se você gostou dessa história chocante e quer conhecer mais histórias bíblicas pouco conhecidas, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Lá eu trago mais conteúdos como este, cheios de detalhes e emoção que vão te fazer pensar. Clique no botão de inscrição logo abaixo e faça parte dessa jornada de descoberta. Até a próxima!